pessoal, olha quem voltou. Nessa volta tem uma pessoa muito especial, que é um grande jornalista, um grande comunicador paraibano, bacharel em Direito e pré-candidato à Prefeitura de Santa Rita, Nilvan Ferreira. Nilvan Ferreira, muito agradecido com a sua vinda aqui ao meu podcast. Já que você é pré-candidato e eu também sou pré-candidato a vereador, mais à frente eu faço algumas perguntas para saber como você vai lidar um pouco da religião com o pessoal, certo? Nilvan, queria começar te perguntando o que é Deus para tu, para você? Deus é tudo. Deus é o farol que conduz a vida de todos nós, é o horizonte, é a fonte para que a gente possa ter a fé como uma inspiração forte vinda de Deus e que ele, sem Deus no coração, sem Deus na vida da gente, a gente não tem como galgar, nem caminhar, nem viver. Então Deus é tudo, Deus é o norte, Deus é tudo, é o criador do universo, é quem me criou, quem criou você, quem criou a todos nós, e é a ele que a gente deve sempre venerar. Certo, já que você fala que Deus é tudo e verdadeiramente a palavra diz que Jesus realmente é o próprio Deus, veio em carne, né? Veio em forma de verbo vivo na terra. Então, eu queria saber se tu já teve uma experiência de fé que tu ficou assim impactado. Já com um cunhado. Como? Foi assim, eu tenho uma irmã que eu gosto muito, que é casada, ela é evangélica, ela e o esposo. E esse meu cunhado, eu acho que já temos uns 7, 8 anos que isso aconteceu. E é por isso que essa é a referência mais forte de como a fé, ela é algo que a gente não vê, não consegue tocar, mas ela é muito forte. Ele teve um problema que a gente chama de germe de carne de porco. E os médicos lá em Cajazeiras, lá da minha cidade de origem, detectaram esse problema. Ele foi na cabeça e começou a fazer um entupimento de uma artéria na cabeça dele. E ele começou a ter, a primeira consequência foi hidrocefalia. O líquido que a cabeça produz, Entendi. em vez de descer, como geralmente desce pela coluna e tal, começou a ficar preso no cérebro, na cabeça, e a cabeça dele começou a ter aquelas coisas de hidrocefalia, a cabeça crescendo. E com pouquíssimo tempo ele começou a ter indício de perder a visão. O olho ficou para fora, por conta da hidrocefalia, e ele começou a reclamar que estava cegando, estou perdendo minha visão, está tudo nebuloso. E eu disse, tragam para cá, para João Pessoa, porque eu tenho muitos amigos aqui, eu consegui ter muitos amigos nessa área de saúde, por conta da televisão, do jornalismo. Eu digo, traga ele, não pode deixar ele morrer não, pai, traga ele para cá. Verdade. E eu trouxe ele para João Pessoa, chegou aqui de cama, direto com sonolento. E rapidamente, quando fizeram os exames, detectaram que tinha que fazer um procedimento cirúrgico, botar uma espécie de equipamentozinho aqui, dentro do couro cabeludo, que tinha uma mangueirinha, e essa mangueirinha ia tirar a água do cérebro, passa por dentro do couro aqui, dele, e ia direto para a barriga para sair no xixi. E eu digo, vamos fazer. Aí arrumei lá as condições para fazer, e meu cunhado fez, aí começou a cabeça a diminuir, a visão voltou de imediato. Ele colocou lá, ainda hoje ele tem, era para a vida toda, para funcionar. Ela não está mais funcionando, eu vou dizer por quê. E o médico disse, pronto, está feito aí o procedimento, agora ele vai viver tranquilo, não tem problema. Resultado, ele disse, a cada 6 meses você tem que voltar em João Pessoa para fazer ressonância, tomografia, para saber como é que está aqui de novo o cérebro, onde é que a bactéria está. Resultado, ele olhou para mim e disse, eu vou ficar bom. A fé. Eu vou ficar bom, você vai ver. Eu vou ficar bom, Deus vai dar um jeito nisso aqui.
E na segunda tomografia, o médico ficou surpreso, chamou a família e disse, eu não sei como, mas o germe sumiu. Eu não vou tirar mais essa maquininha que está aí, essa bombinha que está na sua cabeça, para não ter que abrir de novo o couro, tirar. Vai ficar aí, não tem problema você conviver com isso, mas você não tem mais nada. Isso me lembra muito a passagem da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela sofria há muito tempo com aquela enfermidade e só em ela tocar, só em ela saber que Jesus ia passar, do povo falar de Jesus e ela tocar na orla das vestes de Jesus, ela foi curada. Então, seu cunhado, só em ele dizer assim, eu vou ficar bom. Eu vou ficar curado, eu vou ficar bom. Ele olhava para mim e dizia, olha, não tem mais nada aqui não. Então, a fé dele foi igual a fé daquela mulher. Eu estou curado. E o médico disse, eu vou pedir à família autorização para levar esse caso dele, os exames e tudo, para conferências, congressos de medicina, que é para mostrar como é que o negócio mudou de uma hora para outra, de um diagnóstico para outro, sem a explicação dos homens, né, da medicina, da ciência. E até hoje ninguém porque a explicação de Deus extrapola os limites da ciência. Né? A gente sabe que a Bíblia diz assim, que Deus realiza o sonho, né? O desejo do nosso coração. Eu vejo você muito em igrejas. Não agora, em época de campanha, que eu já lhe acompanho, que eu sou estudante de jornalismo, né? Essa é a minha quarta formação, então, assim, me encontrei no jornalismo. Assim, você é uma referência para mim muito grande de comunicador. Como eu tenho até mensagem aqui que eu te mandei há muito tempo. Na nossa conversa eu até mostrei. Então, assim, você é uma referência muito grande na área da comunicação. Entrei no curso com depressão e com ansiedade, mas foi tudo um propósito de Deus, porque eu estava afastado da igreja e Deus tem chamado, e quando Deus tem chamado, Deus faz, Deus pega, né, resgata. Então, eu entrei para o curso de jornalismo e me encantei. Assim, eu sempre tive o desejo, mas condições não tinha, né? Já tinha até passado rádio e TV na UFPB, mas não quis. Disse, não vou, por conta do meu trabalho, né? Funcionário público, aí eu não podia estudar de tarde e tal. Aí eu disse, sabe uma coisa? Vou fazer o que eu posso fazer, né? Aí fui estudar à noite e, sabendo disso, que Deus realiza o desejo do coração e sabendo que você você é um grande apresentador e nesse ramo você ajudou a muitos. Então, assim, foi daí que você se sentiu voltado para a política, querer entrar na política, por esse desejo de tanto ajudar, porque, assim, isso se chama amor, porque o ministério de Jesus foi o amor, a gente cuidar do outro amor, porque, assim, você e eu, como pré-candidatos, a gente chegando na cadeira, lá no Legislativo Municipal, a gente vai governar para gregos e troianos. Então, assim, esse seu amor pelo povo, para representar, em ajudar, é um desejo do seu coração em ajudar, por isso que você quis entrar na política? Eu penso que a grande explicação é essa. Porque, veja só, o porquê é que eu fazia tantas ações de caridade nos programas que eu apresentava? Porque eu apresentava programa de violência. Os programas que eu apresentava na televisão tinham cenas de famílias dilaceradas, quando alguém da família era assassinado. Eu mostrava os casos de roubo, de arrombamento. Meu programa só era coisa ruim. Então, qual foi a minha lógica? Eu digo, vamos compensar as coisas ruins que eu apresento todos os dias, que, de certa forma, afeta a vida das pessoas, deixa as pessoas mais tristes. Cada pessoa que é assassinada, por mais que a pessoa que morreu seja errado, tem uma família por trás que está chorando. A família também não pode pagar o preço pelo erro de alguém. Então, para compensar isso, me deixe fazer aqui um lado solidário, porque enquanto o programa mostra ações ruins, violência, etc.,
eu vou mostrar que a solidariedade, ao contrário disso, a solidariedade pode ocupar o coração das pessoas. Verdade. E foi isso que eu comecei a fazer já no primeiro ano que eu comecei a trabalhar em televisão, na TV Miramar, na época. Logo no primeiro ano que eu cheguei em João Pessoa, 2008. São quase, acho, perto de 20 anos já. Então eu comecei aos poucos, fazer aquele trabalho de doar cadeira de roda, doar cadeira de banho para os doentes. Aí depois fui conseguindo com as amizades consultórios, clínicas, hospitais, inclusive hospitais particulares, consegui cirurgia de próstata, cirurgia de catarata, cirurgia de câncer do colo do útero, enfim. Aí depois já veio a parte de doar perna mecânica. O idoso estava com a diabetes avançada, aí o diagnóstico era de amputar a perna. Aí eu ia depois para conseguir a perna mecânica, a prótese, para poder o idoso reabilitar-se, andar de novo. Então esse trabalho terminou com pouco tempo, servindo assim de uma referência muito forte. E eu ficava muito realizado, porque eu dizia, ó, essa aqui é a forma de eu compensar a sociedade pela violência que eu mostro. Eu estou espalhando agora a solidariedade, mostrando para as pessoas que é preciso amar o próximo, é preciso, se você tem como ajudar, você ajudar, porque a gente ainda vive num mundo muito individualista ainda. Verdade. A gente vive num mundo que as pessoas, cada uma está procurando resolver sua situação e elas acham que estão vivendo num casulo, grande parte. Ó, eu estou bem, eu estou aqui com a minha realidade é boa, então a sociedade que se dane. O meu próximo que se dane. Eu não quero saber do meu vizinho do esquerdo, do lado esquerdo, nem do lado direito, nem quem está na minha frente. Se a minha casa está bem, eu não preciso mais que ninguém, não preciso me preocupar com as pessoas. E esse é o pensamento errado. Porque a sociedade, ela reflete para todo mundo. Se você está bem, mas a sociedade está ruim, está uma decepção, se a situação é difícil, você não vai poder usar os atributos da vida normal. Você não vai poder ir numa praça, porque as condições sociais das outras pessoas levam muita gente à violência. Você não vai ter tranquilidade de estar no seu carro parado num sinal de trânsito, que a violência está em todo lugar. Então, a forma de dizer que a gente precisa cuidar um do outro, e se eu tenho como dar um pouquinho de mim para auxiliar um irmão, uma outra pessoa, eu preciso fazer isso. A gente não vive num mundo só. E quando a gente compartilha esse tipo de sentimento, isso é didático. As pessoas vão entendendo que é preciso harmonizar a vida, harmonizar o cotidiano, harmonizar nossas ações e espalhar ações de fraternidade e solidariedade, que eu acho muito importante. Então, esse desejo da política surgiu Aí do amor. depois surgiu a minha perspectiva de ir para a política, porque a cada momento que eu começava a ajudar, a cada momento que a minha mensagem começava a chegar nas pessoas de uma forma mais forte. E eu tinha uma característica de ser um jornalista que cobrava muito dos políticos, cobrava muito dos prefeitos, do poder público. Peguei muita briga na televisão e no rádio. Então eu disse, ó, eu vou pegar minha popularidade, meu prestígio com o povo, eu vou para a política, que eu quero agora mostrar que tudo que eu cobrei e não foi feito, eu posso dar um exemplo de que é possível fazer. Não fazer tudo, porque ninguém tem uma varinha de condão, sair resolvendo as coisas. Mas fazer o mínimo, pelo menos garantir dignidade para as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes. Então foi por isso que eu despertei, eu disse, eu vou para a política, eu vou dar minha contribuição, porque está muito confortável para mim ficar aqui só cobrando. A minha vida está resolvida, eu já consegui galgar tudo que eu precisava na vida, bens materiais, para mim não é problema isso. Agora eu preciso sair da minha zona de conforto e eu preciso agora dizer para a sociedade que é possível fazer. Então, foi por isso que me surgiu essa vontade de ir para a vida pública, para a política, e aí foi o que aconteceu em 2020, quando eu disputei a prefeitura de João Pessoa e quase venci no segundo turno. Pegando o gancho do que você falou aí, eu queria saber assim, quais são os planos que a gente sabe que as igrejas evangélicas e cristãs, na verdade, sempre têm ações sociais. Então, assim, você já tem visto em planos de ação, caso você chegue a mandato? Eu estou perguntando isso porque, assim, eu fui fundador e presidente da Associação
lá do meu bairro, né, que é o Santo Amaro. Certo. Desde 2003, 2003 foi a fundação da associação, então eu estive naquela, né? Entrava eu, saía outra pessoa. Então, assim, a gente tinha aquela trabalho feito com a comunidade. Só que, assim, a gente só não consegue porque a associação a gente tem que buscar com o povo. E lá a gente é bem esquecido porque, por ser vizinho de Bahia, migraram muitas pessoas de Bahia para lá. Então, assim, não tem melhoria da gestão, então a gestão não vai porque o povo vota em Bahia. Pelo menos eu, enquanto presidente da associação, escutei muito isso, muitos, principalmente de vereadores. E é difícil fazer um pouco da ação social enquanto associação quando a gente não se tem recurso. Já na igreja, a igreja tem o recurso dos membros e tem várias... Em Santa Rita tem várias ações, né, de igrejas. Então, assim, você pretende reforçar mais... Sim. Eu tenho as andanças que eu tenho feito em Santa Rita me mostram já que o maior trabalho social que hoje a cidade tem, esse trabalho é feito pelas igrejas. E eu não falo aqui só de um trabalho social da igreja evangélica, da igreja católica também. Eu conheço o trabalho social de pastores, de missionários, eu conheço o trabalho de igrejas, eu conheço o trabalho de padres. Tem um trabalho muito forte lá, que não aparece, mas que existe. O que eu tenho uma percepção é que o trabalho social que o poder público faz, ele é muito aquém. O poder público tem a capacidade de fazer um trabalho muito grande, tem recurso para isso, o poder público, principalmente a prefeitura, Isso. mas é um trabalho que é dissociado da sociedade. É um trabalho que não tem planejamento, é um trabalho que não tem início, meio e fim, não sabe aonde vai chegar. O poder público não tem um diagnóstico de onde estão os bolsões de pobreza. O poder público não tem um diagnóstico preciso de onde estão as pessoas humildes, por onde começar a atacar, o que é que funciona bem naquela localidade, por exemplo, em Marcos Moura, e o que é que funciona bem no Eitel, quais são as ações aqui sociais, depois pensar no trabalho de profissionalização das pessoas, aí depois vem um trabalho de ofertar microcrédito para que as pessoas possam começar a pensar de forma empreendedora. Você, às vezes, tem uma pessoa que está lá numa tristeza social, mas que tem capacidade de sair daquilo pelas suas próprias pernas. O que falta é só um empurrãozinho do poder público em relação a isso. Então, a gente precisa... Eu já tenho essa compreensão, viu, Carlos? A compreensão que eu tenho é que o poder público, a partir do próximo ano, precisa fazer um diagnóstico dos problemas sociais de Santa Rita, diagnóstico bem feito por assistentes sociais, pessoas que sabem como chegar e fazer esse mapeamento. De posse desse mapeamento, esse diagnóstico, para a gente chamar todas as igrejas, seja ela católica, evangélica, chamar entidades da sociedade civil organizada, ONGs, todos, para a gente fazer um grande debate sobre o que a prefeitura tem como fazer. Agora, precisa ter a parceria com essas entidades, com essas igrejas. Eu falo enquanto associação que a gente não tem apoio de nada, né? Assim, enquanto representante do bairro, né? Eu e a equipe, assim, eu sempre digo, assim, eu estava presidente, eu não sou presidente da associação, eu estava presidente. E representante do bairro é todo mundo é representante. Exato. Não adianta eu sozinho ir correr atrás das coisas, né? Mas, assim, a gente... Pelo menos em Santa Rita, a gente não tem apoio realmente de associações, de nada. Sempre que se tem, a gente tem que recorrer ao governo do Estado. Pronto, agora a associação vai receber alimentos do governo, né, para distribuir lá na comunidade. Então, a gente tem que recorrer, porque a prefeitura sempre no CRAS não dissemina, tipo, não pega a associação do bairro de Lerolândia, do bairro do Santo Amaro, de Vazenova, a ONG da Igreja Católica, a ONG de um centro espírita,
a ONG de um povo de santo, candomblé. Então, assim, que esse pessoal trabalha muito o amor, no caso, o ajudar o outro, pela forma da carência mesmo, porque só busca quem realmente está precisando, né? Verdade. Quem não está precisando. Então, assim, a gente da associação sofria muito com isso, porque a gente não tinha condições financeiramente, os membros, os associados não tinham condições de pagar, então a gente distribuía muita coisa, assim. Lá, hoje é bairro Santa Amaro, né? Porque foi dividido, são vários loteamentos, então se juntou, então Sim. agora é bairro. Então, assim, a gente tinha 4 pontos de entregas. E, assim, era maravilhoso, a gente ficava super feliz quando via. Então, assim, você com essa ideia de se unir, vai... Tem que fazer isso urgente. E a partir do próximo ano, logo no começo do ano, eu vou liderar isso, inclusive, como se essa for a vontade do povo, de me eleger como prefeito, eu vou ser o líder disso, desse pensamento lá. Vou chamar todas as entidades, sejam associações de moradores de bairros, sejam ONGs, sejam entidades ligadas à igreja, eu falo todas as igrejas, sejam entidades ligadas à sociedade civil organizada, eu vou chamar todos para a gente poder construir um projeto de ações concretas feitas a 4 mãos, o poder público e a sociedade. A gente pode, em pouco tempo, ajudar de forma imediata aquelas que mais precisam, e a gente precisa também tirar essas pessoas desse lado nebuloso onde elas se encontram. Pegando esse gancho, no Santo Amaro tem um irmão, Flávio, que ele tem um terreno ali próximo ao viaduto. E ele fez uma cabaninha e, às vezes, ele faz culto. Ele pretende fazer um centro de recuperação, né? Porque ele viveu nas drogas, tudo, passou muito tempo. Então, assim, o testemunho dele é tremendo. E eu, quanto presidente, e também agente de saúde, né, que sou, e acompanho as famílias, então eu estou vivenciando na casa, então ele sempre dizia assim, pede ajuda. Ajuda que eu falo não de financeiramente, mas uma ajuda de fazer um estatuto, como construir, que é realmente assim, nome da rua, para colocar energia, tudo. Só que disso depende de um vereador para botar o nome da rua, de colocar, pedir uma lâmpada da prefeitura. Aí eu até falei para ele assim, não, vamos sentar, a gente vê, organiza, e eu, no meu tempo, eu vejo. Então, assim, e também, assim, eu vejo que há uma necessidade muito... Eu estou dizendo do Santo Amaro por experiência vivida, né? Na verdade, em loco. Mas Santa Rita provavelmente deve ter muitas... Em todos os locais tem isso. Em todos os locais tem isso. Então, assim, você vai ter algo para ajudar, dar uma assessoria jurídica, para assinar, para fazer estatuto... se possível, se já tiver terreno, para doar para a construção de terreno, para essas ONGs. Assim, tem igrejas que já se tem, né? Mas, assim, para essas novas ONGs que você vê que seja séria, porque muitas vezes a gente também tem que analisar, ver tudo, porque a gente também não pode jogar sem saber a finalidade realmente, se a finalidade é para aquilo. Exato. E outra coisa, essas entidades só querem parceiros, só querem ser parceiros. O poder público ganha mais do que eles. Porque o poder público, como tem a missão de resolver gargalos, de avançar nas questões de resolução dos problemas da cidade, se você faz uma gestão que seja compartilhada com as entidades, com a sociedade organizada, você vai ter menos dificuldades para resolver. Então, vamos imaginar aqui que um projeto social dependa do poder que a prefeitura vai ter de penetrar lá nas comunidades, principalmente onde estão as pessoas mais humildes. Então, eu não vou precisar nem ter tanta gente da prefeitura para fazer o trabalho, porque eu já tenho as entidades lá, que tem até a mão de obra das entidades já está lá pronta. Já tá pronto, eu fui agora para um projeto de um sopão que estava parado, lá em Santa Rita, do pastor Justino, e voltou agora porque ele conseguiu reunir alguns amigos do comércio para doar macarrão, para doar a carne, doar o osso, doar a verdura, tomate, cebola e voltar ao sopão.
Depois de, parece, 6 meses parado, Sopão, veja só. E você parou por quê? Disse, porque não tinha apoio de ninguém, Nilvan. Não tinha como. Eu faço 4 caldeirão grandão, uma vez por semana, na sexta-feira. Aí eu fui conversar com ele e conversar com algumas pessoas. Eu fui para a volta de Sopão, foi sexta-feira da semana passada. Eu fui para lá. 5h30 da tarde eu cheguei. Já tinha uma fila que dobrava o quarteirão, irmão. Imagino. Gente com aquelas latas de margarina, daquela grande assim. Para encher de sopa, para levar, porque em casa já tinha os filhos e o marido esperando. Lá no bairro, na Praça do Alto Contorno, tem uma das igrejas que sempre fazia isso. Até deu uma parada, né? Mas que distribuía sopa. Você falou sobre a questão da Igreja Católica. A Igreja Católica também é muito forte em relação a essa questão da ajuda social. Lá no Santo Amaro, tem uma comunidade católica que vem um padre de Bahia para celebrar a missa. Creio que uma vez por mês. E, segundo os moradores, dizem que existe um terreno para a construção de igreja, no caso. Como eu estou falando de Santo Amaro, porque moro lá, né? E como você pensa, enquanto gestor, você pensa em ajudar essas comunidades católicas ou até mesmo todo tipo de entidade. Mas, assim, lá no Santa Amaro, como tem essa comunidade católica, que vem um padre de fora, no caso, você pretende tentar ajudar, chegar junto para construir um templo, para o pessoal não ficar fazendo em frente da casa do pessoal missas e na frente, porque, assim, igreja evangélica a gente sabe que sempre tem umas aqui, mas igreja católica é meio que mais difícil de se erguer, de se montar. Eu não sei essa questão da arquidiocese Porque como tem que ver a legislação também, né? tem que ver. Tem que ver que tipo de legislação tem em Santa Rita em relação a isso. Ah. Né? Mas a Igreja Católica, ela tem sempre tido, a gente percebe isso, uma certa independência em relação aos poderes. Eu acho que é assim, eles delimitam onde é que tem que construir as igrejas, né, os templos, e a Igreja Católica sempre foi muito independente nisso. Ela vai lá, constrói, por conta de que tem uma situação econômica melhor do que as igrejas evangélicas. Então, é isso. E avaliar também a legislação de lá, do que é que trata essa questão de forma legal. A questão, às vezes, é a doação de um terreno, etc. E aí, do ponto de vista legal, tem que se observar. Agora, eu vejo que o poder público não pode ser entrave para a fé, não pode ser entrave para isso ou aquilo. Né? Às vezes, o poder público se preocupa com outras coisas que não trazem nem benefício para as pessoas, para a vida da comunidade. E acho que a fé é algo que traz, né? Que nós tivéssemos mais locais para as pessoas exercerem a fé, serem catequizadas, né? O chamamento para a fé, ele é algo humano, ele é algo que tem uma capacidade de mudar a vida das pessoas. Então, eu não tenho nenhum problema de dizer que sou um aliado importante e não vou na igreja somente na época de campanha. A minha vida sempre na televisão era desse jeito. Eu exaltava muito a questão da minha religiosidade. Quando muitos queriam desafiar a fé, eu era o primeiro a pular em cima e dizer que não aceitava, não façam aquilo. Então eu já tenho postura já que todo mundo já conhece. É por isso que eu fico muito tranquilo quando alguém me vê na igreja, seja numa missa ou seja num culto. Tá porque é ano de eleição, eu digo logo, não é, porque olha meu Instagram e olha minha vida, olha no YouTube o que eu falava da fé, qual era o meu posicionamento. Eu tenho tido posições muito claras em relação a isso, por isso que esse tipo de comentário que às vezes alguns desavisados ou incentivados por alguém faz, que não me atinge, não causa nenhum problema. Ô, Nilvan, sobre essa questão desses terceiros setores, dessas ONGs, principalmente de que igrejas, geralmente as igrejas também, né, principalmente que dependem de químicos, né, e hoje em dia também tem mais essa questão muito da saúde mental. Você nós chegando também, porque também eu tenho um projeto para isso também, eu chegando como vereador,
tirar um profissional de um posto de saúde ou tipo um psicólogo, um psiquiatra para atender nessas ONGs, pensa em fazer algum projeto? Eu desse visitei tipo? já alguns, eu fui para Tibirizinho visitar um projeto desse, que tem 2 lados, cuida de dependentes químicos e também de idosos. E eu fiquei abismado lá com o trabalho que eles fazem. E a primeira pergunta que eu fiz é, a prefeitura ajuda com quanto aqui? Com nada. Aqui a gente faz de doação, a gente aqui pede às pessoas, tem alguns empresários que ajudam. E como é que você tem hoje? Santa Rita é uma cidade que tem um número considerável de dependentes químicos, que aí você termina indo para um lado obscuro, que é o da criminalidade, do tráfico de drogas, etc. Você tem um grande número de idosos que são, muitas vezes, abandonados pela família. Idosos que precisam de um lar. E a prefeitura lava as mãos e diz que não tem responsabilidade nenhuma em relação a isso. Eu acho uma coisa assim, como eu falei, tirar profissionais, eu citei psicólogo, psiquiatra, mas assim, um simples técnico de enfermagem para chegar no... Nem isso. Às vezes ele me dizia lá, esse pastor que coordena essa casa, é uma granja lá, gigante, que atende esse pessoal. Ele dizia, a gente tem dificuldade de pedir para a prefeitura mandar o enfermeiro do PSF ou qualquer outro enfermeiro para um dia atender aqui aos idosos, fazer um psicólogo para atender aqui ao pessoal dependente químico. Mas, Nilvan, a gente aqui tudo é por nossa conta. A prefeitura faz de conta que a gente não existe. Então, a gente precisa... Em Santa Rita tem muitos projetos desse tipo, hein? Tanto na questão de idosos como dependentes químicos. A gente precisa mapear onde estão essas entidades e mapear também em que ponto a prefeitura pode entrar para ajudar. Vocês precisam de quê? A prefeitura tem que ter uma equipe de terapeutas ocupacionais, de assistentes sociais, tem que ter uma equipe de psicólogo, psiquiatra. A prefeitura já tem nos seus quadros esses profissionais. Ver em que é próximo de um... Educador físico, que é muito importante. Pois às vezes a prefeitura tem geriatra, que para essa questão dos idosos é algo extremamente importante, uma visita de um geriatra para fazer uma consulta, um atendimento com esses idosos. Olha que em 1 minuto o que a gente abriu de leque, que pode influenciar e melhorar muito o atendimento das pessoas. E a gente tem, inclusive, o Ministério da Ação Social do Governo Federal, tem lá, através da Lei Orgânica de Assistência Social, ela diz lá que você tem como mandar recurso do governo federal para as entidades que são credenciadas. Basta ter a documentação necessária, né? O estatuto, todas as certidões em dia, que a prefeitura pode habilitar essas entidades para receber dinheiro do governo federal. Por isso que a importância da prefeitura ajudar, como o Flávio, que me procurou, que quer abrir uma entidade de reabilitação de dependente químico, porque ele foi, né, já, e hoje ele quer ajudar, quer viver, quer ajudar o que ele passou, então ele quer salvar. Então, assim, ter uma assessoria jurídica em relação a documentação. Exato, a entidade às vezes não tem ninguém que organiza, então a prefeitura tem que ter. A prefeitura tem a procuradoria do município, que tem vários advogados, pode fazer uma espécie de consultoria a essas entidades para elas fazerem o levantamento dos documentos que faltam para se habilitar, para receber recurso público, recurso do Ministério do Desenvolvimento Social, do governo federal. Precisa a prefeitura descobrir essa questão, organizar isso, os profissionais aqui, de multifacetas aí, eu disse agora, assistentes sociais, fonoaudiólogos, geriatras, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional. Se a prefeitura tem, vamos fazer com que esses profissionais possam chegar até essas entidades. É uma mão de obra cara para uma entidade dessa pagar, às vezes há dificuldade até de pagar o pessoal da limpeza dessas entidades. Então, essa mão de obra mais cara, a prefeitura pode fazer uma parceria para, se não uma vez por semana, mas uma vez de 15 em 15 dias, estarem dando uma certa atenção a essas entidades.
Não são nem muitas entidades, mas fazem um trabalho que a prefeitura não faz e é obrigação do poder público fazer. Então, eu penso que eu preciso, nessa perspectiva, ser um parceiro dessas entidades no cumprimento de uma missão tão nobre que eles têm. E isso a gente não está fugindo da fé. Né? Não. A gente não. Nós estamos exercendo o amor ao próximo. Ao amor ao próximo, é isso que eu estou querendo dizer. Ontem, quero até mandar um beijo para a Jane. Jane, beijão. Jane é uma moradora lá. Assim, eu, como agente de saúde, né, eu percebi que agora, pós-pandemia, não, até mesmo durante a pandemia, porque a gente precisou fazer cadastro para não perder recurso rápido e sem saber de nada, de pandemia, de tudo, e tá nas casas para fazer cadastro. Eu sentei de lado de pessoas com Covid e eu não sabia, a gente não sabia de nada. Exato. Então, em cada 10 casas que eu vou, 9 mulheres têm ansiedade e depressão. Isso eu digo na minha área de trabalho. Fora, lá no Santo Amaro, são 7 áreas. 7 áreas, micro-áreas, na verdade. 7 micro-áreas. Isso na minha micro. Imagina nas demais. Então, assim, eu pensei, assim, porque assim, eu tento sair do social, mas o social não sai de mim. Eu acho que é por isso que essa minha pré-candidatura, que eu nunca almejei, assim, nunca subiu no meu coração, mas eu escutei a voz do Senhor, vi que ser vereador, né, é ser bênção, porque é você ajudar o próximo, é você ter amor ao próximo. Então, entrei como pré-candidato e em agosto serei candidato pelo amor, para ajudar, para fazer projetos, para cobrar melhoria. E se prepare que, chegando lá, cobrarei sim. Tem que ser assim. Melhoria para a população mesmo, que isso se chama nada mais, nada menos que amor. Exatamente. A gente vai estar fazendo o que Jesus fez, amor. É amar, ajudar o outro próximo. Do que adianta eu e você dizer que amamos a Deus, que não vemos, se você não ama o seu irmão que vê, se você não ajuda o seu irmão que vê, se você não ajuda aquela ONG ali que está precisando, com um simples enfermeiro para levar numa casa de idoso. O amor ao próximo, ele tem que ser uma prática. É prática. Não adianta só no discurso, né? É porque é obra. Então você tem que ter gestos, você tem que ter atitudes. Se você não tiver obra, você está morto. Então não adianta só no discurso, é muito lindo. Você, né? Tem gente que chega e debruça 1 hora sobre amor ao próximo, mas quando você vai olhar, a prática é zero. O amor ao próximo é prática. Você está lá. Quais são as nossas atitudes na prática de socorrer, de demonstrar na prática, estender a mão para quem está lá sofrendo, no abismo do esquecimento e que não tem auxílio de ninguém. Então, é nessa hora que a gente tem a grande chance. Eu não estou falando de dar dinheiro a ninguém, de dar uma cesta básica, mas eu estou falando de gestos. Até gestos que às vezes nem aparecem, mas gestos importantes. E ainda mais o poder público, que tem o recurso, tem a estrutura, ajudar, né? que poderia, de fato, contribuir na prática para melhorar isso. Eu falei de Jane e acabei não falando sobre. Eu cheguei na casa de Jane e Jane estava... Eu não sou especialista, né, na verdade, na área, mas eu percebi que Jane estava com borderline, né, assim, excesso de trabalho e tal. Então, eu disse, não, tu procura a unidade, vai lá na unidade, fala com o médico que ele vai te encaminhar para o psiquiatra para tu conversar, o psicólogo, e tu vai precisar, provavelmente tu pode tomar remédio, menina. Eu tomei remédio, que eu sou bem assim, bem no popular. Aí ela disse, tá certo. Aí quando eu voltei para fazer visita novamente, ela disse, realmente, eu tô com ansiedade, tô com depressão, tive que me afastar do trabalho. Ontem eu estava voltando da igreja e ela me deu uma carona. Eu saí de carona em carona. Uma missionária me deu uma carona até Bahia me deu carona, e ela me deu carona até o Santo Amaro. Aí ela dizendo para mim que está com vontade, com desejo de trabalhar com mulheres ansiosas, com mulheres depressivas. Aí eu falei para ela, foi quando eu falei para ela, porque assim, quando eu vi essa pesquisa, né,
didática mesmo, eu vendo que a cada 10 casas, 9 tem depressão e ansiedade, eu, enquanto design de moda, eu disse que eu sou formado em design de moda, eu disse, vou trabalhar na moda, vou ver algum projeto na comunidade para trabalhar para essas mulheres se reunirem e umas se ajudarem e parar com de pensamento, né? Porque a gente sabe que tudo é psique, tudo é na mente. Aí ela falou para mim, eu disse assim, querendo ajuda, pode contar comigo em relação burocrática, né? Assim, não, vai precisar disso, vai precisar de estatuto, vai precisar de como fazer. Então, assim, o amor que você vê, assim, da Jane, ela com depressão, com ansiedade, viu, tá se curando, eu creio que já se curou, né? E quer trabalhar, igual o Flávio, que quer trabalhar com dependentes químicos, já tem o local, já tem o espaço, já tem tudo, mas não tem recurso, não tem nem... Ele querendo um poste lá, pedindo para mim, eu disse, homem, eu vou atrás para o Santa Mara, que está tudo escuro, não consigo, quanto mais pedir para ali. Pedir para onde você tem, complicado. E olha que eu nem pensei nessa questão de minha candidatura, né? Então, assim, essa minha candidatura verdadeiramente é um milagre, porque, como eu estava dizendo a você antes da gente começar, a vontade veio, assim, eu não almejava, não tinha esse desejo no meu coração, mas Deus colocou o desejo no meu coração, então vamos lutar, né? Enquanto pré-candidato, vamos lutar para depois ser candidato e chegar lá e dar o meu melhor e, junto com você, fazer com que seja cumprido tudo aquilo que almeja o meu e o teu coração perante a sociedade, perante o ser humano, perante o outro. E é assim, Luiz Carlos, você faz muito certo. Nós precisamos, dentro dessa discussão de mudar uma cidade, de mudar uma sociedade, o papel que todos nós temos. Eu tenho, deixei minha profissão, algo que eu aprendi muito a fazer, batalhei muito para galgar os melhores postos. Eu venho lá do sertão, há quase 20 anos que eu estou aqui, mas eu venho de longe. Comecei de baixo, comecei trabalhando de graça, comecei trabalhando até pagando para trabalhar em rádio. O primeiro emprego de rádio que eu tive foi numa rádio comunitária, né? Eu já pai de 2 filhas, num fusquinha que para pegar tinha que ser num empurrão. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu pagava para trabalhar. O dono da rádio disse, venha, mas você vai vender as propagandas e a metade é meu. Aí eu ia apresentar, ia vender as propagandinhas no comércio. Aí o que apurava, eu tirava metade para o dono da rádio e metade para mim. Ele dizia, e se não vender nada, vou tirar do ar o programa. Para depois, olha se eu tivesse desistido do começo. Para depois de muito tempo, eu chego em João Pessoa, consigo trabalhar na TV Arapuã, consigo trabalhar na TV Correio, homens, né? consigo ter um salário gigantesco. E hoje eu penso, e se eu tivesse desistido naquele tempo que o dono da rádio disse que eu tinha que pagar para trabalhar? Eu não tinha chegado aonde eu cheguei. Então, isso é um exemplo de que a gente precisa tentar ser desafiador. A vida para nós, ela precisa primeiro nos desafiar. Eu estou lhe desafiando a você cumprir essa missão. Eu estou sendo desafiado agora, você está sendo desafiado, porque o destino, a história entrega a algumas pessoas uma missão. Não entrega a qualquer um, amigo. Se entregasse a qualquer um, eram outras pessoas que estavam aqui no nosso lugar. O destino entrega essa missão a nós, porque o destino sabe que nós temos a coragem necessária, a disposição até de abdicar outros desejos, outras questões, para cumprir uma tarefa. Aí é onde aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de ir a fundo no projeto, a discutir um bom projeto para a cidade. É um projeto de sociedade, é um projeto que vai atingir a vida das pessoas. E se a vitória for um desejo de Deus e depois da população, aí a gente tem que dar a nossa contribuição para lá na frente as pessoas afirmarem, eu fiz bem na escolha que fiz, porque agora os resultados estão aí postos. Então, eu tenho mais que incentivar pessoas como você, que está com a gente nessa luta. Mas eu resisti, viu? Eu resisti. Meu pastor sabe.
eu tenho uma equipe de intercessão por mim, porque assim, não foi fácil, assim, fui para reuniões com você e ali eu fui orando, cheguei aí chorando, dizendo assim, Senhor, se não for de tua vontade, que o Senhor me tire, porque assim, eu sei o quanto é difícil chegar para você fazer o bem ao outro, e eu ia, Senhor, me tire, se não for de tua vontade, que o Senhor não me deixe nem chegar lá. Quando chego lá, saio de um partido e entro qual? No partido na majoritária do Nilvan, o partido maior de todos. Eu disse, Senhor, eu não queria nem um pequeno, quanto mais um grande. Mas, se é Se propósito, você está aqui, é a vontade é a dele. vontade dele. Então, tá tudo conforme a É. vontade de Deus. Assim, eu me identifico um pouco com você pela essa questão de jornalismo. Cláudio está até aqui comigo, ele é o meu técnico lá na rádio. Eu tenho um programa Papo de Fé, toda sexta-feira à noite na Cruz das Armas FM, né? E também passa pelas plataformas digitais. Então, a gente vai lá bater um papo de fé, é, passar igual aqui a gente está conversando, não foge de fé, para encorajar o outro, Exato. para o outro ver a mudança. Como eu disse, eu no ápice da minha depressão, estava em Natal, saí, disse lá dentro do quarto, disse vou fazer jornalismo. Lembrei que quando eu era criança eu gostava disso. Fui e eu sempre digo aos meus professores que o jornalismo me tirou da depressão, da ansiedade. Claro que às vezes bate aqueles picos, mas aí é onde eu vou lá para Gálatas, né? O fruto do espírito, autocontrole. Aí eu começo a buscar o autocontrole, me controlar e seguir em frente, É isso mesmo. porque se não for dessa forma a gente não consegue. Mas assim, estou muito feliz, sabe? Deus colocou realmente o desejo no meu coração de ser pré-candidato, né? E que seja feita a vontade dele. É. Eu creio que se for para chegar, vai ser igual você. Eu creio que Deus tem propósito, sim. Eu creio que bem mais do que você imagina, porque a palavra diz que os pensamentos de Deus são bem maiores do que o nosso. A gente até pensa numa coisa, mas o que Deus tem é bem mais além do que a gente imagina e Exato. planeja. Então, assim, na sua vida, Deus tem bem mais além do que você quer só uma prefeitura, mas você não sabe o que está preparado além dessa prefeitura. Essa prefeitura vai ser só um caminho, um leve aprendizado, sabe? Isso eu creio, isso é o que eu vejo e eu tenho muita fé e vejo. Então, para mim, essa minha pré-candidatura também será de um Exatamente. ensinamento. Se chegar, vou chegar para honrar, né? Cumprir uma missão. Cumprir a missão com o povo, não só do meu bairro, Santo Amaro, A né? cidade, o vereador representa a cidade. Mas para representar a cidade, como eu já gosto dessa questão social, já tenho vários projetos em mente de ajudar a ONG. Por isso que eu foquei muito nessa questão de ONGs, de ações sociais em relação às igrejas. A gente também não pode deixar... Assim, a gente focou muito aqui em relação à Igreja Católica, Igreja Evangélica, que é o que a gente vê mais. Mas tem muito pessoal do Candomblé, da Umbanda, que eles trabalham com o social também e não é visto porque muitas das vezes são endemonizados, né, pelo povo, que na verdade a gente, quem somos nós para julgar o outro? E se essa for a vontade do povo, eu serei o prefeito de todas as pessoas. De todo mundo, de Então, gregos e troianos. não tem como pensar em frações da cidade, não. Essa fração aqui, eu vou representar os católicos, ou vou representar os evangélicos, ou vou representar os espíritas. Eu vou ser o prefeito de todas as religiões, de todas as pessoas, e a gente precisa muito aprender a respeitar, acima de tudo, e ver que cada um tem uma parcela de contribuição a dar nesse processo. Certo. Então, Nilvan, fico muito agradecido. E lá no Santo Amaro também tem uma entidade espírita também, que também provavelmente precisa também de ajuda. Eu acho que precisa de ajuda. Então, chegando,
nós chegando lá, a gente vai ajudar sim. A Igreja Católica também de lá também chegar para ajudar. Então, assim, se encerra por aqui, que o papo tá tão bom. Não tem nem o tempo passado. O papo tá tão bom que, para mim, a gente ficaria até mais de 1 hora. Apesar que eu não gosto de assistir vídeo muito longo, não. Mas eu quero agradecer sua participação aqui. Quero dizer que estou disposto, enquanto pré-candidato, a lhe ajudar. E também, chegando a ser vereador, a lhe fiscalizar, cobrar. Viu? Essa tua tarefa vai ser essa. E estamos juntos. E quero que você deixe aí sua mensagem para o pessoal. E eu já estou me despedindo. E Nilvan vai finalizar, porque ele é jornalista. Então, ele finaliza e próximo final de semana tem mais podcast. E Nilvan finaliza aí, dizendo o que seja melhor. Eu queria agradecer a você, Luiz Carlos, o convite. Né? Eu preciso dizer isso. Muito, muito prazer estar aqui. É bom ver jovens como você dispostos a contribuir num processo de mudança, num processo de transformação. Essa tarefa que a gente está em Santa Rita não é uma tarefa de um homem só, é uma tarefa de pessoas, é uma tarefa de muita gente. E a nossa missão é juntar muita gente de bem em torno de uma ideia, de um projeto. Então, a gente já começou bem, a gente está com um grupo muito forte. Agora é preciso contagiar a população, chegar mais perto das pessoas. Se unir, né? Por isso que eu estou fazendo isso, andando cada bairro, tomando café na casa do povo, fazendo as plenárias nos bairros para ouvir as demandas, para construir um bom programa de governo. E é claro que eu vou precisar de um parlamento, uma Câmara que também me ajude nisso. E você é pré-candidato, vai levar suas propostas para as pessoas e eu acredito que você pode ajudar muito em todo esse processo de construção. Amém. De uma cidade diferente, de uma cidade que avance, uma cidade que olhe para o futuro, uma cidade que alcance degraus importantes no seu desenvolvimento. E eu estou muito disposto a fazer isso com as bênçãos de Deus e sei que a vontade dele é que algo de diferente seja feito na cidade. E basta agora a gente ter fé, trilhar nosso caminho, chegar mais perto do povo e o resultado com certeza vem. Muito obrigado. O importante já temos, que é o quê? A fé. Então, é o que move montanhas. Então, já temos tudo. Já estamos preparados. Obrigado. Obrigado por tudo. Gente, e até o próximo vídeo. E não esquece de compartilhar, dar link e comentar.